condições. Insistir nele é insistir no erro. Acho que muita da fragilidade do Coritiba e muito do que o Coritiba está sofrendo de gols passa pelas atuações dele. É do treinador ver também que ele tem essa fragilidade e deixar o Coritiba mais exposto ainda. Exato, disso. claro. O treinador também vai precisar arrumar ali alguns mecanismos para que ele encaixe ali a marcação. A partir do momento... E aí, né, vou puxar pro Mozart, né? Saudades do meu ex. O que acontece? Quando o Coritiba começou a se tornar um time exposto, na Série B do ano passado, tomou 5 gols contra o Paysandu, teve ali um momento de oscilação ali em 3 partidas no final, que foi Atlético e Amazonas, que todo mundo imaginava ali 9 pontos. O Coritiba faz 2, e aí começa o segundo turno, também tem aquele jogo contra o Vila Nova, tirando esse jogo contra o Vila Nova, começa a dar uma patinada. Empata com a Chapecoense no Couto. Quando o Coritiba começa a ter problemas ali, o que o Mozart faz? Abre mão do Felipe Machado. E é onde o Alisson aparece. Então ele consegue corrigir. Isso vai acontecer durante a temporada? Vai. Mas você tem que saber ter a leitura e vai ter que saber corrigir. Só que assim, tem mais de uma semana para contratar. O Alisson ainda não se mostrou um jogador confiável. Daqui a pouco o Alisson volta de lesão, o Rodrigo Rodrigues lá volta de lesão. Não, parece que eles estão... chegam os caras aí. Então, mas isso eu entendo que o Thiago cita algumas vezes aqui que o 5 era mais importante que o 9. Você fala a semana passada cada inteira. vez mais gritante. Mas eu não entro nesse mérito. Eu tô entrando no mérito da agora, contra o São Paulo, que a gente não vai ter esse 5. Entendeu? O que a gente faz? Procura a solução. O que tá jogando não tá resolvendo, não tá entregando. Vai atrás de solução. E o pessoal até fala do Jaci, fala de outras situações. Cara, assim, o Jaci, eu e o Thiago, a gente tem uma informação de que o Jaci ele não é utilizado no time como volante porque ele não sabe receber de costas. Sim, mas o William Oliveira também não sabe. Aí que tá o X da questão. Não, quem você tá falando? O Jaci. Não. Você pegou a informação errada, então. O Seba. Os dois. Os dois? Te garanto que essa é a justificativa depois de ter perguntou mas é do Thiago Santos. E eu falo aqui no início da live, falo sobre isso. O William, ele até consegue. O Jaci não consegue. Só que assim, não consegue, tudo bem. Mas o Rafael Guanais fazia ele jogar. Ele não recebia de costas, mas ele destruía a jogada. O time do Operário, do Rafael Guanais, não tinha iniciação pelo meio. Mas não tinha. O Sebastião Gomes não consegue receber e o William Oliveira consegue receber essa informação? Exatamente. Quer dizer, ele tem... a pergunta foi... Ele consegue fazer isso. Algo que o Jaci não consegue. O Seba não joga de primeiro volante, ele pode ser utilizado? Ele falou, cara, até pode ser utilizado de primeiro volante, só que o problema do Seba é que é receber essa bola de costa. Aí eu acho que o Rogério perguntou do Jaci, daí comparou ao Thiago Santos, né? Que se fosse improvisar um zagueiro ali para ser volante, né? Ou já tiveram essa função também de volante, né? Tanto o Jaci quanto o Thiago Santos. O Thiago Santos, nessa de receber de costas, seria... Mas eu tenho essa informação. O Jaci não joga como volante porque não consegue receber de costas. Mas eu acho que o Jaci tem que jogar de zagueiro mesmo. Eu também acho. Eu consigo ver o Thiago Santos jogando mais de volante que... Mas ele precisa... O Thiago Santos até pode ser uma opção, mas ele precisa corrigir. Do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, o time do Coritiba vai continuar sofrendo defensivamente. E aí a gente fala, o problema é a zaga. Não, o problema não tá ali necessariamente nos 2 zagueiros. E o segredo do Mozart também não estava na dupla de zaga. Porque senão era só escalar o Michael e o Jaci e estava resolvido. Não, era o sistema defensivo como um todo. Era o primeiro volante, eram os laterais, eram os atacantes que marcavam. Né? A marcação começava lá nos atacantes, a marcação contava... Por isso que várias e várias vezes o Mozart falava, olha, a gente tem que analisar também que os atacantes eles não estão fazendo gol, mas eles ajudam na marcação. Então, assim, o sistema defensivo como um todo funcionava. Não era o problema ali, e também não era o grande trunfo do Coritiba, a dupla de zaga. Eram importantes? Sem a mínima dúvida. Michael e Jaci foram protagonistas na Série B, mas também não eram as únicas peças ali para um setor defensivo não sofrer gols. Então, assim, ele precisa corrigir. Você ficou tão nervoso que até a tua câmera, um momento aqui, ficou desligada para ver se você se acalmava, cara. Isso é o vagabundo do Andrés que tá me... censurando. Nossa, vai sobrar pra cara, tem uma superchat aí, dá uma acelerada. Tá, mas não, então pode mandar bala. Eu queria falar só que eu falo isso na partida do Operário da primeira partida. A questão de a marcação não se baseia só nos 2 zagueiros.
É um sistema coletivo como Sim. inteiro e o Coritiba tá falhando de maneira geral. O Márcio Muniz, membro por 36 meses aqui, ó, mais conhecido como 3 anos. Muito obrigado aí pro Márcio. Boa noite, amigos. Estou muito puto. Por que não entrar com a formação que deu certo contra o Cruzeiro, com o Ronier pelo meio? Abraços. O problema é que falta uma peça da escalação que entrou contra o Cruzeiro. Tudo bem que o Vini Paulista entrou no segundo tempo. Mas quem é a peça? O Seba. Não, eu discordo. Mas Pra mim, o Seba fez um primeiro tempo bem ruim. Então, a questão... Não, e assim, Pra o Ronier por dentro não foi o que funcionou no Coritiba naquele dia. Funcionou quando o Coritiba muda no intervalo, né? Quando o Ronier vai jogar na direita, o Lavega à esquerda, O 4-4-2. 4-4-2 funcionou porque tinham dois jogadores abertos no meio campo, Ronier pelo lado direito e Lavega pelo lado esquerdo, que te entregavam ofensivamente, porque são muito rápidos, e quando o Cruzeiro marcava, um deles sempre era o quinto homem da defesa. Então o Coritiba atacava com esses dois jogadores sempre apoiando no ataque. É que eles têm força para bater e voltar. E quando o Coritiba não tinha bola, ele era superior também na defesa porque defendia com 5. Ora o Lavega, ora o Ronier. Esse foi o grande pulo do gato do Seabra naquela partida. Além da velocidade Tô de errado? Breno Lopes e Pedro. Sim, ele corrigiu o time no intervalo. Por isso que eu falo, o Ronier... Não que o Ronier não dá certo de 10. Eu gosto dessa tentativa, acho que o Coritiba pode utilizar mais vezes. Mas tô falando contra o Cruzeiro, o que deu certo foi quando o Coritiba meteu o 4-4-2 e daí aproveitando a velocidade dos dois atacantes, né? O Luiz Gasser mandou outro superchat, muito obrigado. Sebas de primeiro, Vini de segundo e Ronier de meia. Acho que o problema do que a gente pensa do Ronier de meia é quem vai jogar pela direita, né? Fabinho? Aí que tá. Foi até E o próprio... tentou o Não, Lavega, e né? nem só isso. O Lavega joga contra o Cruzeiro na direita e não vai tão bem. Corrige quando ele vai para outra posição. Não que o Lavega não possa ser utilizado pelo que o Seabra já mostrou. Inclusive entrou contra o Cianorte. Mas assim, vendo, eu acho que o Lavega rende muito mais pelo lado esquerdo do campo. E é essa falta que o Ronier faz na direita. Não é que o Ronier não pode ser o 10. É que na direita ele deixa uma lacuna muito grande muitas vezes. Exato. Acho que é. Concordo. Pra mim tem que ter o quarteto ali. O Ronier pela direita, Lavega Até porque eu acho que o Ronier pela esquerda e os dois atacantes. dá certo Pedro ali e Breno. pela direita, porque eu acho que tem mais espaço pra ele ali. No meio, eu acho que vai ficar meio tumultuado ali, talvez. Não sei se ele se destaque tanto. Lógico, tem qualidade, mas não sei se destacaria tanto. Matheus Henrique aqui, ó. Rogério precisa de um cardiologista. Aí, Rogério, Eu mais preciso um. de aí. muita coisa. Preciso de um psiquiatra, eu preciso de De um time? dinheiro. De um time. O que você acha de um time? Não resolve o problema? aqui? Então, O psiquiatra tem que vir antes do cardiologista, né? Pra não então. precisar Né, menos. Will? Tivesse Preciso o de time, muita parava de coisa. cair cabelo nosso Uma aí. Will. jota, eu preciso de muita coisa. O Guilherme mandou 5. O que é CHF? Qual que é essa moeda aí? CHF. Não sei, mas muito obrigado aí. O Fran Sérgio Samares,